Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, nós faremos a correção das atividades. E é a atividade 2 de hoje, tá bom? E ela está lá no módulo 1, na unidade 2. Então, bora lá. O exercício de número 1, ele diz assim: apesar de utilizarem um recurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesse na manutenção de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas estas elites? São os crioulos. Letra D. Questão de número 2. Leia as afirmativas abaixo sobre o processo de independência do Brasil. Analise as julgando as verdadeiras, V e F para falso. Marque a alternativa que corresponde ao julgamento. Então aqui nós temos letra A. A abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo podem ser vistas como um primeiro passo para a independência, em que a colônia brasileira não mais estaria atrelada ao monopólio comercial imposto pelo antigo pacto colonial. Verdadeiro. 2. Como resposta à imposição das cortes pelo seu retorno a Portugal, Dom Pedro I firmou uma resolução onde dizia que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. Verdadeiro. 3. O movimento de independência foi aceito por toda a colônia, condição que deu força a Dom Pedro no rompimento com Portugal. Correto também. Então, letra C é a alternativa correta. Questão de número 3. Vários movimentos contrários à opressão colonial ocorreram nas Américas, sobretudo no século XIX, visando a independência em relação às metrópoles. Sobre esses movimentos, é correto afirmar: letra A. A maioria deles fracassou, permanecendo os países submetidos às suas metrópoles, como colônias, até o século XX. Vamos lá, gente. Sobretudo no século XIX, que ele está falando aqui, né? Então, nós temos movimentos contrários à opressão colonial nas Américas, sobretudo no século XIX. Nesse período é onde acontecem os movimentos de independência, onde eles tem força, é onde eles dão certo. E aí a gente tem esses momentos não fracassando, tá? Então, letra A, errada. Vou colocar aqui do ladinho. B. San Martín e Simão Bolívar foram líderes de movimentos de independência ocorridos na América Latina. Correto. Letra B, verdadeiro. C. Os movimentos de independência foram inspirados no exemplo das colônias africanas. Não, colônias africanas têm sua independência posterior, né, às da América. Então, falso. Os movimentos de independência da América Latina foram determinantes na independência das colônias norte-americanas. Falso também, tá? O norte se torna independente primeiro. É um movimento que vem, digamos, de norte para sul, tá? Questão 4. Leia o texto e marque a alternativa em que o termo complete o espaço em branco no texto. E aí a gente tem o texto aqui: representa um processo histórico em que condições de desvantagens e privilégios a determinados grupos étnico-raciais são reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos, culturais e até mesmo nas relações cotidianas. Então aqui a gente tem o preconceito, a desigualdade racial, racismo estrutural e a discriminação racial. Então, dessa maneira que foi descrita, é o racismo estrutural que completa de forma mais adequada aqui a nossa lacuna. Questão de número 5, leia o texto. Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio. Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio. Vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa. Anhanguera bateia o templo, levanta arraial, Vila Boa. Trata-se de estrofes do hino de Goiás. A partir delas, sobre a história de Goiás é possível reconhecer. Letra A.
Descobrimento e a colonização, nesses termos, né? Colonização. Não sei, hoje o termo descobrimento já não é tão utilizado mais, porém está correto aí. Povoamento de um território vazio, nunca foi, né? Território vazio, houve disputa territorial com povos nativos. Exploração do ouro e a guerra contra os índios. Então, errado também, não está falando, não cita, né, a questão. Lógico que a gente sabe que no Santuário da Serra Dourada, até mesmo o nome era por conta do ouro. A vinda do Anhanguera foi pela mineração. Essas disputas justamente com os povos nativos, justamente pelo ouro presente nessas terras. Mas não é exposto, né, essa questão da exploração do ouro e a guerra contra os povos originários. Não está, a gente vê ali, foge o índio na sua canoa. Na verdade, não houve uma guerra, houve um genocídio. Heroísmo do Anhanguera e a passividade dos nativos. Não é essa passividade, mas existia uma superioridade bélica, né, dos povos que invadiram essas terras. E aí é claro que o hino ele trata de uma forma heróica, sim, o Anhanguera. Mas a mais correta ali, letra A, é a alternativa que a gente vai marcar, tá bom? 6. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Então, blocos econômicos regionais após a Segunda Guerra Mundial. Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. Então, nós temos aqui mercado comum, circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. Então aqui, mercado comum, é isso? Não, padronização de tarifas para diversos itens. Ok, né? Número 1. Zona de livre comércio, circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas, é o 2. E nós temos aí a União Aduaneira, livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. Na verdade, essa está mais adequada com a 1 e aqui a 3. Então, 2, 3 e 1, letra C. Questão 7. A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, em estudo de 2001, intitulado Building Better Global Economic BRICS. Fixou-se como categoria de análise nos meios econômico-financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento propriamente dito incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS. Sobre o BRICS, assinale o que for correto. Letra A, corresponde a um bloco econômico? Não. É um agrupamento informal de cunho diplomático? Sim. É um organismo internacional? Não. Representa todas as nações emergentes do planeta sob a liderança de 5 países? Também não. Então, a única correta aqui é a letra B, agrupamento informal de cunho diplomático. Questão 8. O processo de urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de forma lenta e gradual, de maneira que houve uma estruturação das cidades e um investimento em políticas de emprego e renda para a população. Por sua vez, nos países subdesenvolvidos, a urbanização foi caracterizada pelo emprego de mão de obra escrava na construção civil? Não. Grande parte deles já tinham passado pelo processo de abolição da escravatura. Aumento da oferta de mão de obra qualificada? Não, era desqualificada inicialmente. Fomento de políticas públicas para a habitação. Políticas públicas para a habitação. Até hoje é um problema isso, né? Falso. Crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos. Correto. Letra D. Questão 9. Analise as proposições a seguir sobre os efeitos da modernização do campo e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá.
A modernização do campo impacta no ambiente porque possibilita a expansão das atividades agrícolas e, consequentemente, ao aumento de áreas desmatadas. Verdadeiro. 2. A modernização do campo apresenta apenas pontos positivos? Não, tem pontos negativos também. 3. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição da necessidade de importar matérias-primas. Verdadeiro. E 4. O crescimento das grandes cidades pelo êxodo rural não é consequência direta da mecanização, é consequência direta da mecanização. Então, falso. VF, letra A. Última questão, questão de número 10. Nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o aumento do desemprego estão diretamente relacionados com a existência de que tipos de habitação? Então, olha aqui, gente. Nós temos grandes cidades brasileiras, falta de moradia, falta de moradia. E o aumento do desemprego. Então, mais um problema, né? Moradia e desemprego junto vão gerar um problema ainda maior. Estão diretamente relacionados com a existência de que tipos de habitação? Então, favelas e condomínios, o povo vai para condomínio quando está desempregado. Favelas e cortiços, ok. Mansões, desempregado está indo para mansão. Vilas e bairros, essas aqui só pelas políticas públicas, né? Então, letra B é a alternativa correta. Pessoal, com a questão número 10, a gente finaliza, então, a nossa correção com esses exercícios de hoje. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Valeu!